E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar sobre os poríferos, ou como queira, os espongiários. Eu começo a aula com uma pergunta. O que surge em poríferos? Bom, surge mórula, surge blástula e surge apomorfia dos animais. Faço uma outra pergunta. O que é exclusivo de poríferos, que somente os poríferos apresentam? Bom, os poríferos, por pertencerem ao sub-reino Parazoa, não apresentam tecidos verdadeiros. Isto é uma exclusividade. Além do mais, apenas poríferos são ablásticos. E o que eu posso entender como ablástico? Ser ablástico é não apresentar gástrula e, por conseguinte, não apresentar folhetos embrionários ou, como queira, folhetos germinativos. Além do mais, eles não apresentam cavidade digestória, portanto, não apresentam boca. Bom, além do mais, os poríferos são aneuromiários, isto é, não apresentam nem tecido muscular, nem tecido nervoso. A simetria do corpo pode ser, por vezes, assimétrica ou não, pode ser radial. Bom, os poríferos são animais exclusivamente aquáticos. É lógico, isso é óbvio, eles vivem na água. Você nunca vai ver um porífero fora de água, né? Fora da água. Bom, fazendo uma revisão, já que isso aqui é cursinho, né? Cursinho a gente tem que revisar. Quais são os animais que são exclusivamente aquáticos, que só vivem na água? Bom, poríferos, quinidários, equinodermas e protocordados. Sendo que os dois últimos mencionados, no caso, equinodermas e protocordados, são animais exclusivamente marinhos. Quanto à trajetória da água, passa pelos poros, depois pelo átrio, depois pelo ósculo, tudo bem? Bom, e aí nós temos os tipos anatômicos de esponjas. O que é evoluir? Evoluir é aumentar a superfície filtradora. Quanto maior for esta superfície filtradora, maior será o grau de evolução. Nós temos primeiramente o ascon, depois o sicon, depois o leucon, tá? Eu ouvi um macete uma vez de um professor que falava, é só você lembrar, do Brasil. Ó, como assim Brasil? Lembra das letras A, S e L, que estão presentes na palavra Brasil, nesse verbete, certo? Então, A, ascon, depois S de sicon, depois L de leucon. Vale lembrar que o leucon, tá? Segundo o livro objetivo, também é chamado de ragon, tá? Só se você ver esse nome aí pra você não se assustar. Eu nunca vi, tá? Mas o que interessa é que o ascon é o mais simples de todo, evidentemente, tá? Tem a ver com átrio. Já o sicon é o intermediário, é o tipo intermediário e apresenta os canais radiais. Já o leucon apresenta as câmaras vibráteis. Bom, e aí nós temos, a digestão. A digestão, no caso, é exclusivamente intracelular. Não há tubo digestório. Vale lembrar, que nós temos as células responsáveis pela digestão. No caso, são duas células, os amebócitos e os coanócitos, tudo bem? Bom, lá nos amebócitos, nós temos muito lissossomos e também muitas enzimas. No caso, os lissossomos têm a ver com o complexo golgiense, ao passo que as enzimas têm a ver com o retículo endoplasmático rugoso. Quanto à respiração, se dá por meio de difusão, quanto à circulação, se dá através do movimento dos flagelos dos coanócitos. Quanto à excreção, se está no meio aquático, só pode ser amônia, que é extremamente solúvel, tá? E tóxica, isso é importante vocês darem uma revisada. E aí, quanto, falamos de digestão, respiração, circulação, excreção, aí nós temos também
a reprodução. A reprodução pode se dar por meio do brotamento ou por meio da regeneração. E aí, né, tem aquela conversa toda que todo vestibular cobra dos animais. É monóico ou dioico? Fecundação é externa ou interna? Desenvolvimento é direto ou indireto? Bom, eles são dioicos, cada um no seu quadrado. Esponja macho, esponja fêmea, são dioicos. Cada um tem a sua casinha. A fecundação, via de regra, normalmente é interna, mas, porém, contudo, todavia, pode acontecer, né, de nós termos, né, uma fecundação, né, externa, já que na biologia existem várias regras, várias exceções e vários nomes também, né? Mas nós já estamos acostumados e familiarizados com tal situação. Bom, enquanto, né, então nós falamos quanto a ser monóico ou dioico, no caso das esponjas são dioicas. Quanto à fecundação, se é externa ou interna, vimos que geralmente é interna, e o desenvolvimento, via de regra, é indireto, com larvas, né? Com anfiblástula ou parêncula, que são os nomes das larvas aí. Mas, porém, pode acontecer, né, da fecundação, né, ser direta, ou seja, sem passar necessariamente pelo estágio larval, tá? Bom, e aí nós temos o esqueleto, né? O esqueleto é endoesqueleto. Guardem isso, poríferos é endoesqueleto. Acontece que este endoesqueleto pode ser orgânico ou não, inorgânico. Se for orgânico, é formado por uma rede de espongina. Já se for inorgânico, tá? Se for inorgânico, é formado, tá? Por espículas calcárias ou silicosas. E estas espículas calcárias ou silicosas são formadas a partir dos esclerócitos, tá? Isso é quanto ao esqueleto. Já que isso é cursinho, que é uma revisão, nós podemos falar ainda dos outros animais. Artrópodes é o que? É exoesqueleto. Equinodermas é endoesqueleto calcário. Moluscos, exoesqueleto incompleto. Então dê uma revisada aí, tá? Mas para não confundir, para não fugir do foco, falou em poríferos, é endoesqueleto, que pode ser inorgânico se for formado por espículas calcárias ou silicosas que são formadas a partir dos esclerócitos, ou ainda orgânica se for formada por uma rede de espongina, que é no caso uma proteína. E quanto ao sistema nervoso, né, eles são aneuromiários, não há, né? Tudo bem? Tá. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso aí, tá? Muito obrigado.